Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos esperar aqui um pouquinho. O Instagram está avisando aqui as pessoas que a gente está entrando em live. Bacana, já bastante gente aí. Deixa eu colar aqui. Qual é o nosso bate-papo de hoje? Pronto. Hoje a gente vai conversar com Fernando Senise, nosso parceiro, advogado lá da Brasil Salomão. Ó, o Fernando está aqui já. Espera aí, Fernando, que eu vou te chamar aqui. Pronto, Fernando chegando. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Tudo Bom bem. dia. Pode me ouvir bem? Obrigada aí pelo aceitar o convite de bater o papo aqui com a gente. Vamos dar só um tempinho aqui para as pessoas entrarem. Estou vendo o Fabiano já está aqui. O Fabiano depois sempre entra, né? A gente termina de bater um papo, o Fabiano entra, a gente acaba fazendo essa dobradinha para amarrar aí os pontos principais, né? Cláudio, aqui, César, Fernando. Ah, que legal. Obrigada, pessoal. Leonardo, Gentil. Bacana. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Carla. Vamos lá. Enfim, nosso bate-papo hoje é com o Fernando. A gente tem muito questionamento, né, sobre essa questão jurídica, seja pela parte, né, de quem quer imigrar, quem precisa de vistos e vai morar em Portugal. Às vezes a pessoa não tem um plano imediato, então vai depender se é um visto temporário, se é um visto para agora, né? Muita gente por conta da questão imobiliária, todo esse suporte aí, contratual, promessa de compra e venda, e às vezes também até a parte empresarial, né? Pessoa, como vocês chamam aí em Portugal, pessoa coletiva, né? Então a gente gosta sempre de trazer, né? Por conta de toda essa demanda, a gente gosta sempre de trazer esses assuntos que as pessoas, nossos clientes e nossos seguidores no Instagram mais solicitam. Fernando, queria que você se apresentasse um pouquinho. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cristiane, sócia da Global Trust Portugal, eu fico no escritório do Rio de Janeiro. O Fabiano, meu par, que está aqui, depois vai entrar também ao final, fica no escritório de Lisboa. O César Damião é nosso CEO. E o Fernando, né, é sócio da Brasil Salomão, junto lá com o Marcelo Salomão, que fica no Brasil. O Fernando fica em Lisboa também. Vocês têm escritório no Porto também, né, Fernando? Sim, é verdade. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho porquê dessa sua decisão de Portugal, né? Porque sempre que a gente conversa com, assim, a gente tem outros parceiros que vieram do Brasil, o próprio Fabiano veio do Brasil, então acho que isso cria aí uma identidade muito grande com quem está ouvindo, né? Porque às vezes a motivação pela busca de um imóvel é a moradia, algumas vezes é o investimento, então tem muita empatia, tem muita identidade com essa decisão que você já tomou. Sim, é verdade, Cris. Olha, primeiro, obrigado a todos. Eu sou sócio do escritório do Salomão. Nós somos o escritório do Brasil, tipicamente brasileiro. Tem cerca de 150 advogados. Está dividido no Brasil em 6 estados, 9 unidades, né, nesses diferentes estados. Em 2018, eu me tornei sócio do escritório, juntamente com a decisão de internacionalizar o escritório. Então, essa internacionalização é não só um pouco da componente da expansão do escritório, mas também um pouco do meu projeto de vida pessoal. E aí, já respondendo a tua pergunta, eu venho de um ambiente corporativo, eu trabalhei muitos anos em escritórios, depois trabalhei no ambiente corporativo, em empresas como gerente jurídico e gestor de departamento jurídico. Em 2018,
eu já tinha a ideia de sair do país, eu já tinha aqui em Portugal meu reconhecimento de diploma, já era advogado aqui há algum tempo, então eu tinha essa dupla atuação, né? Entretanto, eu não tinha ainda tomado a decisão de vir até que eu efetivamente acabei encontrando o escritório que tem um projeto que é justamente atender os brasileiros em Portugal e todo mundo que faz negócios no mercado luso brasileiro, vamos dizer assim. Então, a gente tinha uma série de clientes no escritório que não necessariamente tinham o melhor suporte em Portugal, mas que queriam contar com a gente aqui também. É assim que o escritório cresceu organicamente. A gente sempre foi acompanhando os nossos clientes para as diferentes localidades. A gente ia para um lugar abrir uma filial ou um escritório e lá, chegando lá, ele falou: puxa, mas não tem Brasil Salomão aqui. Você pode vir para cá para me atender? E foi assim que a gente foi crescendo com a base de clientes no Brasil e também para Portugal. Então, eu tinha assim um projeto de vida de vir para cá. Eu montei um business plan, alinhei com o escritório, vim para cá para abrir o escritório e aliar também a questão da qualidade de vida, né, de ter uma situação que é mais segura do ponto de vista de efetivamente segurança pública. Acabou que tudo se encaixou, né? Exatamente. E de poder também pensar no meu filho, que eu tenho um filho de 6 anos e a minha família tem cidadania italiana também, e a gente entendeu que era o momento de tomar essa decisão e poder criar o meu filho num cenário diferente do cenário brasileiro no qual eu fui criado. Então, assim, embora eu reconheça que o cenário brasileiro é ótimo, a gente tem tem dificuldades, mas também tem muitas coisas boas. Entretanto, eu acho que quando a gente está no Brasil, a gente olha para fora e vê coisas boas que a gente não vê no Brasil. Em todos os lugares, em Portugal e no Brasil, há dificuldades, todas a serem superadas. Acho que essa é a missão das nossas vidas, né? Chegar com objetivos comuns, familiares e tudo, profissionais. E eu acho que nesse momento tudo casou. O fato de haver uma oportunidade profissional, eu estar preparado para essa oportunidade profissional naquele momento, a busca por um projeto de vida diferente do que aquela vida que eu já tinha em São Paulo e conectar um pouco a questão da família e da educação do meu filho. Então, bacana. Essa é acho que é a principal tônica da mudança para Portugal em 2018. Você sabe, Fernanda, assim, ouvindo aí você falar, né? Na verdade, a gente, quando começou essa parceria, porque tinha muita sinergia, né, entre os nossos negócios, entre a demanda dos clientes, isso se complementava muito. Mas ouvindo você falar agora, as sinergias vão muito além, né? Existe muita sinergia pessoal, né? Porque foi exatamente esse caminho aí, essa história, toda essa sua motivação de ir para Portugal, foi mais ou menos a motivação do César, né? Que é o nosso CEO, e a motivação do Fabiano, né? Que é o nosso diretor comercial aí no escritório de Lisboa, quando foi para aí, e de muitos clientes que a gente atende, né? E eu acho que enfim, essa identificação que a gente tem, esse conhecimento não só do mercado de Portugal, mas toda essa motivação que leva os clientes para aí, né, faz a gente prestar um serviço cada vez melhor. E esse DNA que a gente tem, né, que eu acho que também é muito parecido, né, de pegar o cliente no colo, esse DNA de dar uma assessoria completa, né, para o cliente, desde a hora que ele está pensando, né, está começando a planejar essa mudança, ou está começando a planejar um investimento, uma diversificação, e a gente quer estar junto em todas as etapas do processo, né, desde do início até, né, a abertura de conta, a indicação de uma assessoria jurídica, até um pós-venda, né, eu acho que, na verdade, isso que nos levou até vocês, né, através dessa demanda mesmo dos clientes. E aí eu te pergunto assim, quais são os principais serviços, né, da Brasil Salomão hoje, quando a gente considera esse cliente que está pretendendo ir para Portugal ou simplesmente investir em Portugal? Olha, Cris, eu posso dizer que a gente atua no mercado luso brasileiro num segmento full service e quase como um concierge jurídico.
se eu posso dizer isso, porque é, é muito interessante, porque a gente está em todas as fases, para ser muito franco. Se o cliente resolve mudar para Portugal, eu posso obter o visto dele no Brasil e ele se muda para Portugal de uma forma absolutamente regular e quando chega aqui eu cuido da autorização de residência. Se o cliente tem negócios, quer ter negócio em Portugal, a gente cuida também dessa parte de abrir a empresa dele e cuidar de toda a vida societária da empresa, a parte fiscal e assim por diante. A parte fiscal é geralmente o que muito preocupa os nossos clientes, e nossos, digo nossos porque meu e seu, porque os nossos clientes têm essa característica, que é de ter, quando se mudam para Portugal, uma saída fiscal do Brasil e uma entrada fiscal em Portugal. Há um processo para isso, que a gente também cuida, da saída fiscal, comunicação da saída definitiva, a declaração de saída definitiva, a gente suporta todo esse processo, assim como o processo de entrada aqui, de pedido de regime fiscal favorecido, tudo isso a gente faz. Então, tem gente que quer montar estruturas empresariais internacionais, que consideram empresas no Brasil e em Portugal, que consideram no Brasil e em Portugal e em outros lugares da Europa. Isso é muito comum também. Enfim, toda essa assessoria jurídica a gente faz e não temos efetivamente uma restrição de atendimento. Eu vou te dizer que eu acho que a única coisa que eu não faço é a parte criminal e a gente não precisou para nenhum cliente, graças a Deus. Então, assim, de qualquer forma, a gente tem esse atendimento e mesmo que eu precise de algo criminal, eu tenho um parceiro que consegue me atender. Então, a gente tem essa perspectiva e é assim que a gente funciona como concierge. Eu, obviamente, quando um cliente quer fazer um investimento imobiliário em Portugal, acabo atendendo o cliente do começo ao fim, desde conseguir um NIF, que é o passo zero para começar, até acompanhar a abertura de conta, depois disso, promover a aquisição do imóvel aqui. Eu já figurei em muitos casos como procurador nas aquisições, pago os impostos aqui para a pessoa, faço a vistoria do imóvel se ela quiser me contratar para isso, obviamente. Uau. Faço a vistoria e assim, recebo o imóvel, vou nas assembleias de condomínio como procurador de muitos clientes. Há clientes que investem em fundos de investimento aqui. Eu figuro também como procurador nas assembleias de cotistas dos fundos. Então, é de fato uma atuação global, especialmente se o cliente não está em Portugal. Bacana. É possível um investimento em Portugal sem querer mudar para Portugal, né? Eu ia te perguntar isso, né? Nesse momento agora de pandemia, né? Apesar de Portugal já estar aí na segunda etapa, né, do plano de desconfinamento, aqui no Brasil a gente ainda está muito fechado, ainda estamos subindo aí a curva, mas a gente vê muitos clientes querendo dar segmento aí aos seus planos, seja de investimento ou de moradia. Na verdade, tem clientes antecipando esse plano de moradia, né? Você sabe assim que a gente vem conversando com os clientes desde o início, né, do planejamento deles. Então, tem cliente que a gente já fala aí há 4 meses, 6 meses, 1 ano e que estava pretendendo mudar daqui a 4, 5 anos, e vários me ligaram, né, ao longo aí desses últimos 2 meses. Olha, Cris, sabe aquele plano que era para daqui a 4 anos, daqui a 5 anos? Pois a gente vai antecipar, deve ser para daqui a 1, daqui a 2, mas enfim, ninguém vai viajar agora, então essa é uma pergunta frequente que a gente tem, assim, é possível fazer, né, essa compra à distância, né, o cliente estando aqui no Brasil enfim, ter alguém para tomar conta disso tudo, ser o procurador, enfim, como é que funciona isso? Sim, é absolutamente possível. Eu já tenho inúmeros exemplos nessa situação. Pessoas que, às vezes, vêm para Portugal para fazer, obviamente, um reconhecimento do mercado, entender um pouco do mercado, conversar com os parceiros aqui e voltam para o Brasil, tomam uma decisão de investimento e não precisam voltar. Preparam toda a documentação, não precisam voltar aqui para depois de tomar a decisão, implementar o investimento. Então, obviamente, há sempre essa possibilidade.
Há também a possibilidade da pessoa estar por aqui, acho que isso não é uma questão, mas assim, tudo é possível de funcionar à distância, né? Acho que basta ter o parceiro certo e a pessoa que é confiável e que de fato demonstra conhecer essas situações todas e já viveu essas situações e que vai transmitir não só segurança porque tá ali na linha de frente e tudo mais, porque tem também um background, porque tem um escritório, uma solidez e um time por trás, né? O dia que o Fernando não está, sei lá, por qualquer motivo, porque eu fui viajar para atender outro cliente em outro lugar, no Porto e não estou em Lisboa, eu tenho gente em Lisboa para atender. Então, a gente tem time para poder atender isso sem problema nenhum. Bacana. Fernanda, assim, considerando aí o perfil dos clientes, né? A gente vê muita gente querendo morar em Portugal por conta de qualidade de vida, segurança, enfim, N fatores aí que a gente já conhece, né? O custo de vida também, que é muito baixo. Agora, muita gente falando também da questão da saúde aí, né? Mas a gente aqui tem muitos clientes também pensando aí numa proteção de patrimônio, numa diversificação, né, dos investimentos, principalmente nesse cenário que a gente está agora de, enfim, juros aí tão baixos, uma entrada de liquidez grande no mercado. Então, cada vez mais se faz necessário um investimento, olhar aí para ativos reais, né? Então, a gente vê no nosso portfólio, pelo menos Global Trust, uma divisão aí muito, quase que 50-50, né? Como é que isso funciona na Brasil Salomão? Vocês têm, enfim, um perfil mais frequente de clientes ou não? A coisa também é bem dividida. Olha, eu te diria assim, vou fazer algumas divisões aqui. Se eu pensar na minha base de clientes hoje, eu tenho cerca de 90% dos clientes são efetivamente brasileiros. Acho que mais uns 5% dos clientes têm dupla nacionalidade, seja brasileira italiana, brasileira espanhola, brasileira portuguesa. E a gente tem um residual aí de uns 5% que são canadenses, americanos, chineses. Então, assim, tem ainda um outro tipo de perfil que não é só brasileiro. Então, dito isso, o perfil de investimento varia também. O brasileiro tem uma tendência em buscar o investimento imobiliário. É muito curioso, porque o brasileiro, por mais que faça um investimento num fundo, um fundo de capital de risco, um fundo, seja ele qual for, esse brasileiro busca um fundo que tenha um lastro imobiliário. Porque eu acho que está na nossa cultura a questão de que o imóvel vai continuar lá, está lá eu diria que a gente herdou isso, a gente herdou dos portugueses, né? Exato, talvez sim. Então, assim, tem uma cultura nesse sentido. Entretanto, eu acho que o mercado tem feito uma abertura para outros tipos de investimento. Há muita gente que tem buscado fundos, que tem buscado investir na economia real. E essa economia real é de diversas formas. Há pessoas que vêm para cá com indústrias para produzir. E a gente tem assessorado esse tipo de pessoas. Então, já abrimos empresas para pessoas que vão instalar indústrias do norte do país e que a partir daí vão rodar, vão contratar gente, instalar maquinário e ter uma operação normal, industrial de produção de bens de consumo. Então, e esse ambiente empresarial aí cresceu muito, né? Nos últimos Exato. 4, 5 anos, né, Fernando? Exato. Uma coisa que é muito interessante é que no ambiente empresarial, além dessa questão de internacionalizar o negócio, né? Me parece, e isso tem sido muito visto pelos clientes e pelos empresários no Brasil, que Portugal é um mercado natural. Né? Quando a gente está no Brasil fazendo a nossa operação, seja lá qual for, o Brasil tem mais dificuldade de conversar com o vizinho Argentina, porque tem uma outra língua, do que propriamente de conversar com Portugal, que está do outro lado do Atlântico, mas tem a mesma língua. Verdade. Há muitas diferenças linguísticas, obviamente, mas é um mercado muito natural. E esse mercado natural, Portugal, conversa com outro mercado natural,
que é a comunidade dos países de língua portuguesa, que é toda a África de língua portuguesa, todos os países que adotam a língua portuguesa. Então, vir para Portugal é um ponto de internacionalização que funciona como só um primeiro passo. Para quem tem visões além de Portugal, é um hub, né? É só uma porta de entrada realmente para, enfim, para a Europa, Ásia, até né? porque Portugal tem um mercado relativamente pequeno. Então, Portugal é um ponto de partida para acessar esses outros mercados, muitas vezes, e acessar também a comunidade europeia, porque aqui, de uma forma geral, você vai se adequar à legislação europeia em português, e depois vai precisar só se adequar localmente. Vai. Se você resolver avançar para a Espanha, obviamente tem suas peculiaridades locais na Espanha. Uhum. Então, a adaptação é menor. E talvez seja mais fácil avançar aqui dentro do mercado europeu, que já é um mercado amadurecido, do que, por exemplo, avançar dentro do mercado da América Latina ou no Mercosul. Então, é isso que a gente tem visto do ponto de vista dos empresários. Legal. E quando a gente fala, Fernanda, assim, ir para Portugal, né, seja ir por qual for o motivo, né, quais são os principais vistos, né, hoje que a gente tem, né, que quem pretende fazer esse movimento tem aí à disposição? Eu depois queria até falar um pouquinho mais detalhadamente no Golden Visa, que eu tenho assim, muitas perguntas. Quando a gente avisou que ia ter essa live, as pessoas mandaram várias perguntas, eu dei uma compilada aqui, mas eu queria que primeiro você falasse um pouquinho dos tipos de visto. Ótimo, tá bem. Olha, geralmente os vistos mais procurados são vistos de investidor. Então, a pessoa resolve vir a Portugal para fazer um investimento, como é o Golden Visa, ou de empreendedor. E aí tem um visto em que a pessoa vem a Portugal para desenvolver um negócio. Tem um visto que está relacionado à pessoa ter renda. E esse visto é usado tanto para aposentados, que têm uma renda de aposentadoria, ou para pessoas que têm rendas diversas. Por exemplo, o sujeito tem um contrato de locação no Brasil, tem uma renda e quer viver em Portugal. Ele consegue um visto com essa renda, obviamente tem uns requisitos e tudo. A gente pode abordar isso oportunamente, mas... Então não é só para aposentado, né? Quer dizer, não é só aposentado e para quem comprova a renda e pessoas também. com renda. Legal. Exatamente. E aí, por exemplo, esses são os vistos mais comuns. Há pessoas que vão buscar um visto de um Startup Visa, que tem a ver com processos inovativos e trazer para Portugal uma startup de tecnologia ou de inovação. Esses são vistos mais ramificados, mais segmentados. Para vir trabalhar com o contrato de trabalho daquela empresa. Então, tem uma série de vistos. Há visto para trabalho independente. A pessoa quer vir morar em Portugal e ter o próprio negócio. Também é possível ser um trabalhador independente. São, obviamente, diferentes categorias. Cada um tem uma lista de requisitos a ser seguido. Não são, posso dizer, não são difíceis de serem conseguidos. Na verdade, como o Brasil e Portugal têm essa relação histórica e são países irmãos, há uma reciprocidade enorme dos países. Então, essa reciprocidade costuma ser mantida e é mantida. Assim como portugueses vão ao Brasil e têm os vistos concedidos, brasileiros vêm a Portugal e têm os vistos concedidos. Obviamente, que quando se fala de um visto para investimento ou um visto para empreender, é importante que a pessoa que obteve o visto de empreendedor empreenda, porque a autorização de residência ela vai ficar vinculada ao empreendimento. Entendi. Efetivamente, enfim, o negócio tem que estar funcionando, né? Tem que estar em operação. Empregue o capital que ela se comprometeu e assim por diante. Então, o que ela vai... Porque o visto é concedido, porque na medida em que o capital externo vem para Portugal, isso vai girar a economia aqui, gerar impostos, gerar empregos, gerar N fatores que são exponenciais e que melhoram a economia local. Então, é isso que se pretende com a concessão de vistos, por exemplo, para empreendedores e a autorização de residência para empreendedores logo na sequência.
Entendi. E o Golden Visa, né? A gente sabe, enfim, que o brasileiro é o segundo maior solicitante, né, de Golden Visa, atrás apenas dos chineses. E eu acho assim que acaba que faz muito sentido aqui para a gente, porque ele acaba funcionando quase como um plano B, né? Ele é um visto que você recebe a autorização de residência, mas você não precisa morar, né? Eu acho que talvez por isso ele seja tão atrativo para o brasileiro e, ao mesmo tempo, não deixa de ser também um investimento, né? Uma proteção aí do patrimônio, né? Como é que funciona o Golden Visa, Fernando? Olha, acho que a primeira questão é dizer que o Golden Visa não é um visto. Isso é muito interessante. Apesar de chamar Visa, hoje de falar de visto Gold, ele não é propriamente um visto. Olha. É uma autorização de residência. Isso é uma tecnicalidade aqui, mas o fato é, para pedir um Golden Visa, você não precisa ter tido um visto anterior. Basta que você faça um investimento e entre no país de forma regular, mesmo sem visto, e com base nisso, com base no investimento feito, vou falar um pouquinho dos investimentos, você pode pedir uma autorização de residência para aquele investimento realizado. Então, a autorização de residência é, em princípio, concedida pelo período inicial de 1 ano, depois vem renovações, essa renovação é feita a cada 2 anos, a partir do ano que vem, de 2021, talvez a primeira concessão já vá para 2 anos. Portanto, quando a gente fala do investimento, são investimentos, eu diria, mais substanciais. Por que digo isso? Porque as hipóteses mais comuns, e aí falando em ordem de preferência, né? A primeira hipótese mais comum é o investimento imobiliário de 500 mil euros. Isso é o que é mais usado. Há a possibilidade de se investir um pouco menos em investimento imobiliário, como 400 mil euros, mas tem que se achar imóveis no interior do país com características de... Então, assim, não é um processo simples, né? Não é um processo simples, tanto que muitas vezes o custo dessa procura acaba não justificando o investimento. Então, muitas vezes as pessoas optam por justamente investir 500 mil, obviamente, num imóvel que esteja situado num local com liquidez, que tenha aderência e que seja um lugar em que ele possa usufruir, do que propriamente buscar uma coisa no interior qualquer, sem que isso gere algum retorno. Então, o primeiro é o investimento imobiliário em 500 mil euros. Isso é praticamente assim o carro-chefe dos vistos Gold, eu diria. Em segundo lugar, o que a gente tem visto, por falar em visto, é que muitos têm optado por investir 350 mil euros em fundos de capital de risco. Como eu falei, os fundos são fundos de private equity que depois têm participações em empresas. Essas empresas fazem a gestão de imóveis e esses imóveis têm renda, geralmente são imóveis comerciais ou imóveis para promoção imobiliária, incorporação e venda. E aí tem um ganho de capital na venda, alguma coisa desse gênero. O fundo tem rentabilidade, paga a rentabilidade aos cotistas, em algumas hipóteses, e o investimento é de 350 mil. A terceira hipótese mais usada, e aí já, obviamente, é uma taxa bem menor, é de se colocar 1 milhão de euros num investimento, numa conta de investimento em Portugal, em determinados investimentos financeiros. Quando a gente olha esses 3 cenários, que são os mais correntes, o que eu costumo dizer é que todos têm vantagens e desvantagens. Investir em imóvel está dentro daquilo que o brasileiro acha como algo que é recomendável. Investir num fundo que tem imóveis também parece ser algo recomendável. Quando eu compro um imóvel, eu tenho os custos de transação que não necessariamente eu tenho quando eu vou para um fundo. Isso é que eu queria te perguntar, assim, tem algumas vantagens aí, né, na questão do fundo, não só no timing, mas com relação a impostos, né? Exatamente, exatamente. Quando eu vou fazer essa aquisição de imóvel, por exemplo, obviamente eu estou comprando um imóvel de 500 mil, mas naquele imóvel tem embutido a comissão do intermediador. Então, se eu resolver sair do investimento e for vender esse imóvel pelos mesmos 500 mil,
eu tenho uma taxa de saída, que é a comissão do intermediador, que tem aí mais ou menos 5%, mais ou menos a faixa de comissão. Ao mesmo tempo, eu tenho que pagar os impostos. Eu tenho custos de escritura, imposto de selo, imposto de transmissão. Isso gira em torno de uns 7% do valor total. Isso. Então, se você colocar os 500 mil, você tem que pôr pelo menos mais 7 de impostos. Isso sem contar as taxas específicas para o Golden Visa. Então, isso é eu diria, quando se compra imóvel, comparativamente com o investimento em fundo de capital de risco, o fundo de capital de risco não tem essa tributação na entrada. Né? E aí você não vai ter que pagar impostos pela aquisição das cotas do fundo. Entretanto, eu acredito que a principal diferença também esteja na saída. Quando você quer vender um imóvel, está muito claro que você tem um mercado, você vai pôr seu imóvel no mercado, vai pagar a comissão, como eu falei, mas o mercado imobiliário continua funcionando. Na medida em que eu trato de fundos de capital de risco, se eu quiser fazer a minha saída, eu tenho que achar um mercado secundário para isso. Ou seja, eu tenho que procurar um mercado especializado e vender as minhas cotas no mercado secundário. Isso gera uma menor liquidez. Claro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma menor taxa de entrada. Então, tudo tem vantagens e desvantagens, e aí eu acho que cada investidor tem o seu perfil e pode escolher o que é melhor para si. E o timing também, né, Fernando? O fundo, se eu não me engano, ele te dá uma possibilidade de entrar imediatamente com o processo do Golden Visa, né? O imóvel, a gente tem que ter a preocupação que ele tem que ter a propriedade horizontal, né? Quer dizer, para quem é o equivalente aqui no Brasil ao RGI, né? Quer dizer, a unidade já tem que estar separada, né? Então, entendo que no fundo você consegue dar entrada antes, talvez, no seu Golden Visa. Cris, eu acho que sim, mas eu ponderaria aí uma coisa, porque assim, geralmente as vendas dos imóveis acontecem quando a propriedade já está constituída, né? Então, e você pode dar a entrada para o seu Golden Visa só com o contrato de promessa e depois apresentar no ano seguinte, quando for a renovação, a escritura definitiva de compra. Então, você tem aí uma margem, uma maleabilidade para poder fazer a aplicação nos dois cenários. Né? É óbvio que com o fundo é uma questão mais documental entre cliente e banco e a gestora do fundo, e porque há emissão de cartas a serem submetidas ao Serviço Estrangeiro de Fronteiras em Portugal, que vai reconhecer que aquele investimento preenche os requisitos do Golden Visa. Então, costuma ser um pouco mais rápido, mas não significa que não possa aplicar para o Golden Visa só com um contrato de promessa, desde que o valor tenha sido preenchido, que é 500 mil. Então, você tem que ter feito o pagamento de 500 mil no contrato de promessa, pelo menos. Antes de atingir o limite de 500 mil, não é possível aplicar. Tá, entendi. E Fernando, a gente ouviu muito aí no início desse ano, né, falando que teria talvez alguma aprovação na alteração da lei, né, do Golden Visa, principalmente para cidades como Porto, Lisboa, que enfim, eu acho que é 80% ou 90% da demanda, e principalmente no que diz respeito à categoria do investimento imobiliário, né? Como é que fica isso aí agora com esse cenário Covid, né? Olha, Cris, é difícil fazer um exercício de futurologia, mas talvez eu possa aqui arriscar um palpite. E é um palpite, acho que à luz daquilo que eu estou enxergando aqui em Portugal. Primeiro, de fato havia uma indicação que os mercados dos distritos de Lisboa e Porto seriam restringidos para a concessão de Golden Visa a partir da compra de imóveis. Isso. Isso foi feito a partir de uma previsão no orçamento do Estado aprovado para 2020, mas ainda não foi implementado.
Isso foi bem no começo do ano. Então, é uma autorização para se legislar a esse respeito e a legislação não foi feita. Tá. A partir daí, veio a nossa mesmo, porque é mundial, pandemia, e triste pandemia, que fez os mercados mergulharem e tudo parou, os países pararam, Portugal parou, o Brasil parou e estamos ainda retomando aqui, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas a questão é, o investimento estrangeiro em Portugal é muito importante. Então, o investimento estrangeiro aqui movimenta muito o mercado, faz com que haja uma geração de renda, emprego, impostos, enfim, de energia comercial para as cidades de Lisboa e Porto. E aquilo que se pretendia com essas medidas era arrefecer um pouco o valor, os preços de vendas, assim como evitar, de certa forma, o que a gente chama de branqueamento de capitais aqui em Portugal, que é a lavagem de dinheiro. No Brasil, chamado lavagem de dinheiro. Obviamente, e essa é uma posição minha e de muitos críticos, é que essa medida de restringir o Golden Visa em Lisboa e Porto, primeiro, não atinge o objetivo de resolver ou de mitigar a questão de lavagem de capitais. Exato. Que são muito mais efetivas do que essa. Até porque é só para essa categoria, né? Só para a categoria do imobiliário. Então, não faz nem muito sentido. Não faz nenhum sentido. Então, parece uma justificativa um pouco não verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os preços em Portugal, a gente entende, obviamente, que os preços tiveram uma crescente ou foram acentuados nos últimos tempos e que eu li ontem um relatório dizendo que em 2020 os preços de Portugal devem obviamente ter uma estabilidade, mas a resiliência de Portugal com o mercado promissor implica numa diminuição de preços de no máximo 2,5%. Então, com 2,5% em 2020, com uma recuperação já de 1,1% em 2021 e uma crescida de preços já em 2022 e 2023 de cerca de 6%. Então, com a retomada do mercado e esse posicionamento que Portugal teve de se manter isolado e se manter protegido, me parece que esse cenário tem grande chance de ser concretizado, de forma que há aqui um gap a ser capturado pelo investidor. Então, essa queda de 2,5% que está acontecendo agora, com uma recuperação de 1%, depois mais 5%, 6% em 2, 3 anos, é algo para se pensar, porque no total a gente está falando de 8,5%, 9% em 2, 3 anos. E num cenário que a gente está aí com juros no mundo completamente, absurdamente baixos, né? Aqui no Brasil, há 2 semanas atrás, 10 dias atrás, foi para 3%, quer dizer, você tira a inflação, tira o imposto de renda, tira a taxa de administração do banco, não sobra nada, né? Então, quer dizer, eu acho que esse ativo real, né, e o mercado imobiliário em Portugal se torna cada vez mais atrativo, e o Golden Visa, né? Quer dizer, a gente tendo aí essas 2 possibilidades de entrada, seja diretamente através de um imóvel ou através do fundo, né, de capital de risco que investe muitas vezes em incorporadores, né? Eu acho que se torna aí uma opção, já era uma boa opção, uma opção cada vez mais atrativa. E o que é importante dizer, né, Fernanda, assim, mesmo que essa questão do Golden Visa passe, né, essa restrição para cidades como Rio e Lisboa e Porto, é lógico que assim, a gente entende também, o que a gente tem escutado aí do mercado, é que isso provavelmente, assim, apesar de já estar aprovado, né, para o orçamento, essa discussão não deve entrar em vigor esse ano, talvez nem no ano que vem, mas a gente está entendendo que em algum momento essa conversa deve voltar e talvez isso aconteça, isso passe. Então, acho que o primeiro recado é: não esperem, né? Quem tem esse interesse, já tem essa decisão de
ir para Portugal algum dia ou quer ter essa segurança, quer ter esse plano B, primeiro não esperem. E depois, se isso passar, isso é só para o investimento imobiliário diretamente, né, Fernando? Ele não atinge os fundos, não é isso? É isso mesmo. Eu acho que sim, pensando no processo como um todo, se você já tem a decisão tomada de investir no exterior, me parece que essa é uma oportunidade boa, até porque tem uma chance de capturar esse upside, assim como tem uma chance de no futuro, o cenário mudar. E, obviamente, que as autorizações de residência para investimento, os Golden Visas concedidos, não serão afetados por uma mudança posterior. Quem tem a sua autorização de residência concedida vai continuar renovando sua autorização. É óbvio que eu penso que essa é uma oportunidade para refletir muito sobre se a medida faz sentido. E talvez essa reflexão implique, de fato, numa mudança no sentido disso não ser implementado. Obviamente, Entendi. é um pensamento particular meu, mas eu efetivamente acredito que isso possa ser a tônica do discurso. Falando do escritório aqui de Lisboa, em retomado as atividades gradativamente. Eu já estou no escritório de volta, obviamente usando a máscara, tenho a minha aqui comigo, e assim como todos. Enfim, todos estão protegidos, mas a vida vem retomando. Os restaurantes abriram, vem abrindo aos poucos, os serviços públicos voltaram. Dia 6 de junho as praias vão estar reabertas, assim, totalmente reabertas para banho e tudo. Então, tem muita coisa que está acontecendo no sentido da vida em Portugal voltar ao normal ou um novo normal, né? É uma coisa que a gente tem dito que a vida vai ser diferente, né? E aí, assim, quando a gente falou um pouquinho aqui de vida diferente, eu acho que vale a pena mencionar uma questão, Cris, não sei se está aí na tua relação de perguntas, mas a pessoa quando vem para Portugal, seja uma pessoa física, que aqui é a pessoa singular, uma pessoa jurídica, pessoa coletiva, ela vai encontrar em Portugal benefícios que são para atrair o investimento estrangeiro. Então, quando a pessoa vem para cá como pessoa singular e nunca morou em Portugal, ou não esteve aqui nos últimos 5 anos e muda o seu domicílio fiscal para cá, tem um regime fiscal que é o residente não habitual. Eu ia te perguntar disso também. Ela pode continuar... Os benefícios fiscais, né, que os principais que estão aí disponíveis para quem vai morar em Portugal, vai residir em Portugal. Sim, ela pode continuar tendo rendas no Brasil e essas rendas do Brasil não vão ser tributadas em Portugal. Obviamente tem ali tem uma série de categorias, mas a maior parte das rendas do exterior não são tributadas em Portugal. E se a pessoa ainda exerce uma atividade de valor agregado aqui em Portugal, que são determinadas profissões ou determinadas situações, tem uma tributação fixa de 20%, ao invés de entrar numa alíquota progressiva que vai de 14% a 48%. Então, nossa, é uma diferença enorme, né? É uma vantagem que você vai ter praticamente um feriado fiscal aí por 10 anos das suas rendas no exterior. Quando a gente olha para as empresas, isso também acontece muito. Por exemplo, só para pensar aqui num caso prático, a gente inclusive tratou sobre isso com um cliente recentemente. O cliente tem patentes e quer desenvolver patentes em Portugal. É possível que se constitua uma empresa em Portugal, desenvolva patentes aqui e essas patentes vão ser depois internacionalizadas ou exportadas. Portugal vai receber royalties, né? A empresa em Portugal vai receber royalties. Há um benefício, e aqui isso é chamado de Patent Box, que permite que a empresa portuguesa reconheça nos seus resultados só 50% das receitas obtidas com patentes para fins de composição do lucro tributável. Ou seja, se você faturou 10, você vai pôr no teu lucro tributável apenas 5. E Bacana, não sabia disso. Então, isso é interessante, é pouco explorado. Tem muita empresa que pode desenvolver patentes
em Portugal e às vezes até exportar para o Brasil a patente ou exportar para os outros países Da Europa. Tem programas de apoio, como Portugal 2020, e vejo que Portugal 2020 não acabou, né? A gente está em 2020, tem um monte de projetos... Já estamos falando aí em 2030, né? Exatamente. Tem um monte de projetos que podem ser submetidos ainda esse ano para linhas de financiamento governamentais. Então, isso não parou durante o confinamento. Os prazos continuaram a correr e as coisas continuaram a avançar. Então, é isso que eu acho que é importante lembrar, porque Portugal não é só um mercado, é um mercado com uma série de medidas atrativas, sem contar toda a qualidade de vida, sem contar toda a questão de segurança e tudo. Você tem uma série de benefícios, né? Além dos já visíveis, né? Que muitas vezes já são suficientes para fazer com que a pessoa tome a decisão e na hora que você vai, enfim, realmente entender, fazer seu planejamento, né? Acaba que tem outros benefícios aí envolvidos e se torna realmente muito mais atrativo, né? A gente sempre fala, né, para os clientes, né, Fernanda, assim, que essa preparação, esse planejamento, né? E por isso a importância de estar bem assessorado, né? É lógico, puxando já a sardinha aqui para o nosso lado, mas a verdade é que isso faz muita diferença, né? Entender realmente quais são os benefícios fiscais, fazer um planejamento para ir da melhor forma, às vezes com câmbio, né? Também a gente fala, enfim, temos aí a parceria com o Banco Orinvest. Às vezes 1% de diferença num câmbio, você, enfim, paga um tributo, paga um profissional. Então, essa preparação é muito importante, né? Essa assessoria é muito importante e a gente vê isso, assim, muito relacionado ao sucesso ou não de um projeto, seja ele de mudança ou seja um projeto de investimento, de montar uma carteira de investimentos fora. Então, é isso. Fernanda, assim, queria te agradecer, depois eu vou falar aí com o Fabiano, rapidamente, só para a gente amarrar aqui. O papo foi ótimo, na verdade eu ainda tinha aqui outras perguntas, mas é legal porque fica com gostinho de quero mais, a gente pode marcar aí um outro momento. Essa live vai ficar gravada lá no nosso IGTV, vai ficar também no nosso site, que é o globaltrust.com.br. Tem lá no nosso canal no YouTube também, e todas as outras lives, né? Enfim, as pessoas perdem e pedem para, né? Eu queria ver de novo, por favor, vocês gravaram. E já convidar, né, Fernando, para o nosso evento. A gente vai ter um evento, nós temos um grupo aí de 4 empresas, que é quase um hub de negócios para Portugal. E dia 18 de junho a gente vai ter um evento, né, de novo painel de negócios em Portugal. Enfim, quem tiver interesse, manda já um e-mail para a gente, que a gente já coloca no mailing. E na época, enfim, mandamos convite com link, esperamos todo mundo lá também. Sim, Cris, deixa eu só... Eu vi aqui que a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que pergunta assim sobre o RNH. Olha, eu ouvi dizer que Portugal vai tributar as aposentadorias vindas do Brasil em 10%. Eu tenho... Muita gente me pergunta isso. Boa, Fernando. Muito breve, para dizer, sim, o regime mudou e para quem pedir o RNH a partir de 2020, que é agora, quem pede a partir de hoje, e a gente está falando hoje aqui, a tributação é de 10% para o que vem de aposentadoria. Então, só para o que vem de aposentadoria. Exato. É importante lembrar que o que sai do Brasil de aposentado já tem uma retenção de 25% lá no Brasil e aqui vai ter uma tributação de 10%. Só para responder a pergunta aí, que eu achei que foi bem colocado. Tá bom. Bacana, muito obrigada. Acho que foi ótimo, o bate-papo foi ótimo, dava para, enfim, a gente continuar aqui, mas vamos marcar um próximo. Tá bom? Eu vou... O Fabiano agora vai entrar, pessoal, fica aí, não saem, que a gente só vai dar uma amarrada aqui nesse papo. Tá bom. Obrigada, Fernando. Agradeço a todos. Eventualmente, se alguém quiser saber um pouco mais do escritório, é só acessar www.brasilsalomão.com.br e também podem ficar à vontade para me mandar mensagem aqui, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo que preferirem. Pode mandar para a gente também, que a gente encaminha.
enfim. Pela Global Trust, para encaminhar, fiquem à vontade e a gente volta a falar. Tá Obrigada, bem? Fernando. Muito obrigado. Tchau. Com licença, como se diz aqui. Com licença. Tchau, tchau. Fabiano. Fabiano vai entrar aqui. Pessoal, foi ótimo o papo, né? Tô vendo muita gente aqui, que legal. Marcelo, Kika, Mônica, pessoal elogiando. Que bacana. Continuem mandando, enfim, sugestões de algumas lives. A gente tem feito por sugestões até de vocês, né? De conteúdo. Acho que isso enriquece muito, né? Obrigada, Fernando. Já está mandando mensagem. Cadu, o papo vai ficar guardado. Oi, Fabiano. Oi, Tintin. Tá com o novo Tudo look? bem? Eu também. É que reabriram as barbearias e aí eu cortei o cabelo. Ah, entendi. Entendi. Pô, Você assistiu o papo com o Fernando, né? Bem esclarecedor. Eu acho que o bacana é que a gente está abordando só temas relevantes, né? Então, já falamos sobre os melhores bairros de Lisboa, de Cascais, do Porto, as melhores escolas. Falamos muito sobre câmbio, que é uma dúvida bem comum dos nossos clientes. Já entrevistamos 2 advogados, né, para questões jurídicas. O Fernando deu agora um panorama sobre uma ótica jurídica das possibilidades de investimento, né, para a Golden Visa, seja no imobiliário, seja no fundo. Então, é tudo isso que a gente faz aqui, né? Realmente abrir um leque de possibilidades para o cliente que vai de encontro aos objetivos de cada um. Porque cada cliente que nos busca, que nos procura, tem uma história diferente, tem um budget diferente e tem objetivos diferentes. Então, o nosso trabalho é justamente esse, né? É pegar, entender aquilo que a pessoa tem como objetivo principal, objetivo de vida, e traduzir isso em atos concretos, objetivos, para que a gente consiga atingir os melhores objetivos, os melhores resultados, né? Então, muito bacana ouvindo vocês falar e pensando em tudo isso que a gente vem fazendo aqui nas nossas lives. Muito, muito legal. É isso mesmo. E Fabiana, assim, até o Fernando começou a falar assim rapidamente, né? Como é que está aí esse plano de desconfinamento, né? A gente sabe que o português, enfim, é um povo muito educado no sentido de não só a educação base, mas a educação de, né, seguir regras, né? Tanto que o português entrou aí em isolamento mesmo antes de ser decretado o estado de emergência. E eu tenho relato aí de alguns amigos que estão aí, que têm ido ao centro moram também em Cascais, como você e o César, mas têm ido ao centro de Lisboa e falam, olha, tem pouquíssima gente na rua, as pessoas estão super cuidadosas. E agora foi essa segunda-feira que entrou a segunda etapa, não é isso, do plano de desconfinamento aí? Segunda-feira iniciou essa nova fase. Eu fui a Lisboa 3 dias essa semana. De resto, eu fiquei aqui em Cascais. Estive lá na segunda-feira junto com o César. Nós fizemos a mudança pro nosso novo escritório ali no Príncipe Real, né? E realmente, naquele primeiro dia, eu achei que o movimento era um pouco tímido ainda. O comércio começava a abrir, mas não todas as lojas. Mas já ontem eu estive de novo em Lisboa. Até mandei uma filmagem para o nosso grupo interno aqui, que eu acho que deve ser postada no nosso Instagram. Já com uma movimentação, uma circulação de pessoas já maior. Lembrando que a gente está já no final da primavera, já enxergando o verão logo aqui na frente, então o clima aqui está e sim, já se percebe uma movimentação. Não foi só o cabelo que eu cortei. Eu reservei um jantar já hoje num restaurante aqui. Olha! Então, a vida começa a acontecer de novo, né? Naturalmente. Mas o que eu queria falar, um depoimento, que eu sou um entusiasta de Portugal, né? Cada vez eu gosto mais disso aqui, cada vez eu acho mais legal de estar por aqui.
e eu percebo, fica muito claro como o governo, as autoridades, eles realmente têm o comando da situação. Então, a reabertura aqui em Cascais, a Câmara de Cascais, mais uma vez, está dando um show de planejamento e de atitudes. Eles estão preparando os parques da cidade, que não são poucos, para que os parques concorram com as praias. Para que as pessoas não se joguem todas para as praias e que as praias não fiquem superlotadas, o que é sempre uma tendência no verão. Então, eles estão colocando nos parques grandes chuveiros, grandes chafarizes, para que tenha bastante água. Que legal! Possa receber as pessoas. E os parques estão sendo delimitados com formas geométricas no chão que determinam a quantidade de pessoas que podem ficar em cada uma daquelas formas geométricas que estão marcadas na grama. Então, Cascais, de novo, mais uma vez, dando um show. E eles estão pintando as ruas do centro histórico com amarelo, eu vi isso. Impedindo a circulação de carros, para que os restaurantes tradicionais possam colocar suas mesas ao ar livre, respeitando aquele espaçamento mínimo recomendado, mas que eles entendem a necessidade do comércio para voltar a viver, né? Então, olha, são muitas atitudes da Câmara que a gente percebe que Cascais está de volta. Cascais está... Todo mundo ganha e ajuda essa retomada, né? Ajuda essa retomada e com consciência, com responsabilidade, né? Eu acho que é isso que faz Portugal ser Portugal, né? Eu acho que, assim, cada vez mais... Sabe que ontem eu assisti uma palestra... Eu depois vou até procurar esse site para a gente trazer essas informações, talvez em próximas lives. Ele se chama Vision of Humanity. Não sei se você já ouviu falar. E lá coloca assim, que não só as pessoas olham muito esse site para buscar onde são os melhores países para morar, mas os próprios investidores buscam para países como Better Futures, né? Países que têm previsões de futuros melhores também são melhores investimentos. Então, lá fala de qualidade de vida, fala de segurança, fala de liberdade de imprensa, e Portugal é um destaque, sem dúvida, né? Eu nunca tinha escutado falar desse site, depois vou até procurar, mas só reforça isso tudo que a gente vem falando, isso tudo que a gente vê, né? Acho que é isso. Eu vi aqui, só para eu não perder, teve gente perguntando sobre lives passadas, lives de educação. Tá tudo lá no nosso site, globaltrust.com.br, na aba blog. Tem uma seção vídeos, todas estão lá, tá? Eu tô correndo um pouquinho porque a gente se estendeu aqui um pouco, então já o Instagram vai derrubar a gente. Por mais 1 ou 2 minutos o Instagram derruba. Essa live vai ficar aqui também no IGTV. Enfim, obrigada. A próxima... É só fazer um comentário, rapidinho. Prometo que a gente não encerra antes do tempo. Saiu um estudo de mercado falando de 4 cidades, das 50 maiores do mundo, principais cidades do mundo, que vão preservar o interesse no imobiliário. Lisboa, Viena, Xangai e Mônaco. São as cidades que fazem sentido imobiliário nos dias de hoje. Nós podemos compartilhar depois no nosso site essa reportagem que foi recente, foi dessa semana, tá? Isso. Bacana. Bom, pessoal, acho que é isso. Segunda-feira estamos aqui de novo, né, Fabiano? Quer falar um pouquinho da live de segunda? Me lembra, Tintin, de novo. Segunda-feira Esqueci. Bom, o César vai matar a gente. Vamos olhar aqui rapidamente. Não lembro também qual é a live de segunda-feira. É tanta coisa que a gente olha aqui, mas vai ser no mesmo horário. Enquanto isso, eu estou ganhando tempo aqui. Estou olhando aqui rapidamente, tá, pessoal? Qual é a segunda live? Eu acho que ele não está assistindo, senão ele já tinha mandado aí para a gente qual era a outra live. Mas vai ser segunda-feira, mesmo horário, né? 11 horas, a gente está sempre aqui. É legal vocês mandarem também, né, sugestões de temas. Não estou com ela aqui, Fabiano, sumiu. Não, tá aqui, achei. Segunda-feira é dia 29, não é isso? 29,
É 29? Não, 29 é sexta. 29 eu sei. 29 25. 25 vai ser um overview aí, eu e você, sobre Portugal. Acho que foi por isso que a gente esqueceu. É bom a gente se planejar no fim de semana. Talvez seja legal trazer essas matérias. Isso que você falou agora aí da atratividade aí de Lisboa.